Me ouve bem? Tudo jóia? Seja bem-vinda. Vamos esperar um pouquinho para os seus colegas se juntarem aí, para a gente começar aqui. Uma quinta-feira à noite, assim, né? Depois de não ter tido aula na segunda, porque foi feriado, primeira aula da semana, dessa disciplina, né? Vocês devem ter tido várias outras aulas também, né? Muito bom. O pessoal está chegando. Sejam bem-vindos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Muito bem, meus caros. E aí, conhece alguém que tem coronavírus? Vamos fazer uma pesquisa aqui. Esse minha audiência de 8 alunos. Tem alguém que conhece alguém que tem coronavírus? Vou fazer uma enquete aqui. Iniciar enquete. Alguém conhece alguém que tem coronavírus? Ó, 2 em 5. 2 e 5 não. 7. 2 em 7. 15%. Mais ou menos batendo com os números aí que estão falando dessa proporção aí de 15%. Fala, talvez 20%, né? Que 1 a cada 5 já teve contato com o vírus, uma pesquisa que saiu hoje. Então dá por volta de 20%. Aqui nós temos por volta de 15%. Está batendo. Legal. Pessoal, é o seguinte. Nosso assunto hoje é sobre amostragem. Tá? É um assunto um tanto quanto árido, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma apresentação rápida, vou trazer um exemplo, né, da Coca-Cola e vou encomendar o trabalho que vocês vão fazer para segunda-feira. Tá? Amostragem, lá, o caso do Atroveran, né? E também uma reflexão sobre o plano amostral, né? Na verdade, uma primeira versão do plano amostral do seu projeto de pesquisa, do seu grupo. Né? Então, eu vou mais ou menos explicar aqui como é que esse negócio funciona, né? Que é isso. Muitos de vocês já podem até saber, já viram isso em estatística, né? Mas vale sempre relembrar esses conceitos para que a gente possa entender como é que a gente vai trabalhar com isso, tá certo? Bom, então vamos lá, então, rapidamente, né? Quer dizer, primeira pergunta é o seguinte, né? O que é uma amostra, né? Uma amostra acaba sendo um pedaço, um subgrupo, né? Um excerto, né? Um pedacinho de uma população que você está interessado. Né? Então, na verdade, essa é a ideia. Você não vai para a amostra porque você está interessado na amostra. Você faz uma amostra porque você está interessado na população, mas você faz uma amostra por uma questão de viabilidade de fazer a pesquisa, vamos dizer assim. Tá? Então, você tem situações em que você pode fazer o censo, né? Que está comparando aqui esse quadro, compara fazer o censo, quando você faz uma contagem, quando você faz entrevista e tem informações de todas as pessoas, tá certo? E aqui na amostra é quando você tem
um subgrupo que você define para poder representar essa população, né? Então é interessante, por exemplo, que a gente pega o IBGE, né, que faz o censo, cada 10 anos ele vai lá e conta todo mundo no país, em cada casa e tal. Então, assim, mobiliza um exército enorme, né, a cada 10 anos para poder fazer esse censo. Mas a cada 2 anos, 2 anos, aí ele faz uma coisa que chama de PNAD, né? O IBGE chama o PNAD, que é Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar. E, basicamente, é uma tentativa de atualizar por amostragem o censo que foi feito, né? E todas as informações que tem sobre a população brasileira, né? Tem situações, por exemplo, que você, quando você está fazendo, eu tenho um grupo pequeno, por exemplo, digamos que eu quisesse fazer uma pesquisa com vocês, a minha população-alvo fosse vocês da turma de pesquisa noturno, né? Daqui do curso de administração da FEA. Se vocês são poucos, são 50, 60 alunos, então eu poderia facilmente fazer o censo, né? Não teria muita dificuldade em fazer esse censo, né? Então, há vantagens em fazer uma amostra quando é uma população muito grande, eu quero ter uma informação mais rápida, né, que eu possa ter sobre isso, né? Tipicamente, cito sempre esse exemplo, que tem muita mídia nele, que é o exemplo do eleitoral, não é isso? Da pesquisa eleitoral, né? O sujeito, por exemplo, agora que nós vamos estar para prefeito, né, fazer eleição para prefeito esse ano, nós vamos aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, devemos ter aqui uns 300 mil eleitores, né, uma população de uns 700 mil, deve estar mais ou menos isso atualmente, deve ser uns 300 mil eleitores aqui em Ribeirão. Você fazer uma pesquisa com uma margem de erro de 2%, né, para mais ou para menos, como eles gostam de dizer no noticiário, né? Para mais ou para menos, né? Você vai precisar de alguma coisa do tipo 2.000 entrevistas, 2.000 pesquisas, 2.000 respondentes à sua pesquisa. Se você vai fazer também uma pesquisa para a eleição nacional, né, então sai de Ribeirão Preto e vai para o Brasil. Em vez de 300 mil eleitores, são 150 milhões de eleitores. Tá? E você vai fazer o cálculo amostral para poder ter 2% de margem de erro. Vai dar os mesmos 2.000 e pouco respondentes que você precisa ter numa pesquisa nacional. Tá? Agora, veja bem, eu não poderia pegar os caras que vão fazer os 2.000 de Ribeirão, né, para representar os 2.000 do Brasil inteiro, né? Então, os 2.000 de Ribeirão, eleição para a prefeitura municipal, eu deveria ter uma amostragem por bairros, né, que representasse a população. Eu preciso, então, sempre entender a representatividade da população, não é só o tamanho da amostra, né? O tamanho da amostra tem um cálculo, mas a questão da representatividade é crítica nessa questão da amostragem, né? Então, no caso da eleição para Ribeirão, por exemplo, eu deveria amostrar os diversos bairros que compõem Ribeirão, de acordo com a distribuição da população nesses bairros, número de eleitores e assim por diante. Eu poderia ver esses perfis e fazer uma amostragem a partir desses diversos estratos, que eu poderia chamar assim, que seriam os bairros. Se eu vou fazer a pesquisa no âmbito nacional, o meu, nós vamos chamar de, como é que é mesmo o nome, gente? Unidade amostral, esse aqui, né? Vamos chamar de unidade amostral, outras coisas que não os bairros, por exemplo. Aí eu vou ver regiões do país, então tem o Nordeste, Norte, Centro, Sul e tal, e tenho
dois grandes tipos de cidades. Cidades que são chamadas das regiões metropolitanas, né, que têm um estilo de vida, um tipo de vida, né, bastante próprio, parecido entre si, com as cidades, um chamado interior, que também tem essa semelhança entre si, né? Então, o que eles vão fazer? Eles vão amostrar e os extratos, né, que de repente nós vamos chamar esses extratos de conglomerados, né, por uma questão de que vai fazer isso em sequência, né, e não ao mesmo tempo, né? Daqui a pouco eu explico isso, né? Mas de alguma maneira você vai ter os estratos, que não sei, por exemplo, região metropolitana e cidades do interior no Nordeste. Tá? O número de entrevistas, o número de respondentes desses agrupamentos, desses conglomerados, né, ou desses estratos, né, tem que ser proporcional à representação que eles têm no eleitorado total do país, né? Então, por exemplo, se eles representam, sei lá, 30%, né, no Nordeste, né, dividido em, digamos, 20% nas regiões metropolitanas e 10% no interior, ou 15%, não sei, tá certo? As entrevistas e as opiniões deveriam estar dentro desses grupos, né? E que também representativos da população, como se tem, né? Entre homens e mulheres, né? Entre diferentes grupos etários, né? Eventualmente entre diferentes grupos socioeconômicos, né? Se chegar a esse tipo de requinte, né? Mas, enfim, são as maneiras com que você estabelece uma amostra que seja representativa da população, ou seja, você estabelece proporções, né? Uma vez estabelecido o tamanho da amostra, como que esse tamanho total da amostra se distribui entre os diversos grupos que compõem a população e que, portanto, precisam estar representados na amostra, idealmente na mesma proporção que estão na população. Então, esse é o nosso desafio, né, que se tem, né? Muito bem. Tudo bem com vocês? Já tenho 34 pessoas chegando. Sejam bem-vindos, quem está chegando agora, né? Fiz uma apresentação aqui, acabo de fazer uma apresentação da ideia do que seja uma amostra, tá certo? Então agora eu vou trabalhar sobre e por que a gente faz a amostra em relação à população, né? São viáveis, né? Fazer amostrar uma população muito grande, não dá para você fazer o censo. Quando são pequenos ainda dá. Mas vamos fazer o processo da amostragem. Então, o primeiro passo vai ser definir qual que é a população-alvo. Então, nós precisamos saber quem é e quantos são, né, nessa minha população-alvo. Então, assim, se eu estou falando de eleitores, né, então eu tenho lá o número de eleitores que são aptos a votar. Então, essa é a minha população-alvo, né? Se eu estou falando de compradores de um determinado tipo de produto, então vamos supor que tenha lá um produto que seja para higiene íntima feminina, não é certo? Então, nós temos uma população-alvo definida como mulheres, não é certo? Se eu tenho lá uma coisa definida como uma empresa que vende brinquedos, né, por exemplo, então eu tenho lá a população-alvo da minha pesquisa pode ser os pais, as pessoas, famílias que têm crianças, não é isso? Que possivelmente vão presentear, né? Então, essa é a minha população-alvo de interesse, que varia de acordo com cada negócio, com cada um dos problemas que vocês têm para trabalhar, não é isso? O segundo passo é esse chamado de quadro de referência de amostragem, né? Digamos assim, esse é o ideal, né, que a gente precisa ter quando a gente quer fazer o ideal, não, que a gente precisa ter
quando a gente quer fazer uma pesquisa que você faça inferência, né? Então, por exemplo, a pesquisa eleitoral que a gente está citando aí, o cara fala assim, vamos fazer a pesquisa tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, eles até reforçam sempre isso, né? Então isso quer dizer o seguinte, se eu vou fazer uma eleição aqui para Ribeirão Preto, vamos fazer uma pesquisa para saber quem vai ser eleito, quem que a população quer votar, né? E descubro que o Cacareco tem 40% de intenções de voto, né? Gente que votaria no Cacareco, né? Se a eleição fosse hoje, o verdadeiro número seria alguma coisa entre 40 mais 2, 42. 40 menos 2, 38. Né? Então, o Cacareco teria entre 38% e 42% de votos. Né? Essa é a ideia, tá certo? E isso, obviamente, se traduz aos problemas de marketing, né? Os mais diversos aspectos. Né? Quantos por cento das pessoas preferem alguma coisa em relação à outra, né? Do nosso, né? Que eles valorizam, enfim, né? Vários aspectos que são próprios no curso de marketing, que você tem um parâmetro que você quer ter estimar na amostra, né? E para projetar para a população. Por exemplo, quantas pessoas teriam intenção de comprar esse produto? É um produto novo, estou lançando o produto, faço uma pesquisa para saber da intenção de compra, da aceitação desse novo produto. E descubro que tem 40% da população que diz que provaria o produto, que experimentaria o produto. Né? Então, esse número, na verdade, se eu tenho 5% de margem de erro, que é típico na pesquisa social, na pesquisa de mercado, né? Margem de erro de 5%, eleitoral eles vão para 2%. Né? Se eu tenho 5% disso, então a verdadeira intenção de compra da minha população-alvo seria, deu 40% na amostra, seria mais 5, 45, menos 5, 35. Entre 35 e 45. Veja que é um espaço de 10%, um espaço relativamente grande, né? Em que o número verdadeiro da população, né? Se lançasse, fizesse e tal, quantos provariam seriam entre 35 e 45. É isso que a tal da margem de erro estabelece. Né? Então, você consegue fazer essa inferência quando você tem uma amostragem que a gente chama de uma amostra probabilística. E para que ela seja probabilística, você precisa, de alguma maneira, estabelecer esse chamado de quadro de referência de amostragem, né? Que é esse vaso, um grande saco que poderia virtual, assim, imaginário, em que todo mundo tivesse ali dentro, todos os membros, todos os elementos da população, e que eu pudesse enfiar a mão dentro desse saco e tirar aleatoriamente um número, né, um valor, um respondente, tá? E atrás desse respondente ele me responder, né? E fazer isso para todos o número de amostras que foi calculado que seja necessário, né, para isso. Esse conceito é bem legal, tá certo? Porque ele nos remete, né, primeiro a entender com clareza quem que é a população-alvo nossa, tá certo? E como é que a gente o circunscreveria, não é isso? Então, por exemplo, olha, o pessoal fala assim, eu vou fazer uma pesquisa e vou botar um questionário, pendurar lá no Facebook e quem responder, respondeu, tá certo? Pergunta é, quem respondeu? Esses caras representam o quê, na verdade? Talvez, assim, a relação, a amplitude das suas relações sociais. Não é isso? Então, você poderia assim, quem que é a minha população? São os meus amigos e os amigos dele que, na verdade, estão conectados pelo Facebook. Essa é a minha população, tá certo? Agora, que informação que eu tenho sobre essa população relacionando a outros parâmetros que são externos e que são
população brasileira, que tem visões de gênero, de idade, de classe socioeconômica, de rendimento, de nível de instrução, tá certo? Temos diversas, vamos dizer assim, grupos, né? Ou estratos sociais e socioeconômicos, tá certo? Que, em que a gente tem um tamanho dele. Agora, esse grupo de seus amigos, os amigos dos seus amigos, os seus relacionados no Facebook, representam o quê? Não sei, tá certo? Esse é o problema de a gente falar assim, vou fazer um questionário e pendurar lá na internet, tá certo? A questão da amostra é crítica, se você quer representar uma população, você está entendendo? Por exemplo, eu quero saber das pessoas que são consumidoras de chicletes. Quem são as pessoas consumidoras de chicletes? Então, fazer uma pesquisa com as pessoas que consomem chicletes. São dos mais diferentes tipos e tal, de pessoas e assim por diante, mas tem em comum essa característica. Então, de alguma maneira, isso já direciona, tá certo? E você fala assim, a gente chupa chiclete desses grupamentos todos, né? De idade, de classe socioeconômica, de gênero, enfim. Né? De tal forma que se eu quero fazer uma amostra que pegaria essa população, eu deveria ter uma amostra que fosse representativa, imaginando que quem chupa chiclete são as pessoas, imaginando que vai mostrar a população de uma forma geral para entender dessa população quem é que chupa chiclete, né? E assim vai. Então, vou fazer uma amostra da população geral para isso. Né? Então não posso só usar os meus amigos do Facebook, sabe? Eu preciso ter também gente que está lá na Praça 15, gente que é mais como a diarista que trabalha com você, como o porteiro do prédio, entendeu? Pessoas que você encontra em outros lugares, né? Você tem um percentual que você precisa ter da sua amostra, se é que você quer amostrar sua população, a cidade como a população como um todo. Né? Aí eu vou escolher as técnicas probabilísticas, as técnicas amostrais, né? Isso que nós estamos falando aqui, tipicamente das técnicas probabilísticas. As não probabilísticas são aquelas que não permitem essa inferência para a população. Tem o seu valor? Tem o seu uso? Tem, tá certo? Quando eu quero fazer um estudo piloto, ou quando eu quero, por exemplo, não estou interessado em fazer inferências, tá? Mas simplesmente eu quero estabelecer, por exemplo, relações entre variáveis, algo típico de trabalhos acadêmicos, né? Mas os trabalhos de mercado são muito desse tipo assim, né? Técnica probabilística das empresas que são sérias em termos de pesquisas. Pegar a Datafolha, já vi um exemplo, né? Pegar o Ibope, como é que eles fazem, tá? Agora tem empresa aqui, hoje mesmo eu baixei uma pesquisa aqui, falando dos internautas e assim por diante. Como é que eles fizeram a pesquisa, tá certo? Né? Botaram lá no site deles, no grupo deles, e a turma respondeu. Ou seja, não teve uma definição clara de qual é a população que eles estavam amostrando. Né? Dizem que foram assim, são os internautas. Né? Os internautas não, os internautas que responderam a pesquisa deles, que botaram no site deles. Né? Então, assim, de repente os números são muito enganosos. Né? Se você tem pesquisa de responsabilidade, você precisa entender isso. Né? Tá certo que, assim, vamos falar assim, para disciplina e tal, chegar na hora que a gente vai fazer, botar lá e botar os nossos amigos para responder. Ok, mas pelo menos faça uma definição da população que seja, pelo menos, minimamente de acordo com isso. Né? Tipo assim,
eu vou querer os meus amigos que são universitários, tá certo? Então, pelo menos a população-alvo são os universitários, da USP ou de Ribeirão, então, que eu tenho um relacionamento com esses caras, e eu posso dizer que essa amostra é uma amostra de uma população específica, né? Pode não ser totalmente probabilística, mas pelo menos ela está focada num grupo que você é conveniente para você fazer a sua pesquisa do seu trabalho, certo? Né? Então, mas entender isso é fundamental, porque senão, né, vai fazer a pesquisa imagina, você vai fazer a pesquisa de eleitoral, né, no Brasil inteiro, tá certo? E você só pesquisa o estado de São Paulo, seus amigos de São Paulo que, né, vão votar, né? É claro que o resultado da sua pesquisa não vai ter nada a ver com o resultado da eleição se ela fosse hoje, né? Agora, os institutos que fazem isso de uma forma decente, que tem esse plano amostral bem detalhado e trabalhado, tá certo? Esses conseguem, né, ter uma precisão, de previsão de resultados muito grande, né? Então, isso já está demonstrado, isso, né? Muito bem. So far, so good. O passo 4 vai ser determinar o tamanho da amostra. Tá? O tamanho da amostra, eu vou preferir passar para um outro texto que eu deixei para vocês. Esse aqui são as transparências. Eu vou carregar a apresentação agora. Do texto que eu deixei para vocês aqui. Tá? Se chama Leitura Prévia 2, Cálculo de Amostragem, Tamanho de Amostra. Também é um tipo de um PowerPoint, não é isso? Que tem aqui, que a gente pode expandir, que vocês também têm esse controle de expansão, que conseguem enxergar em tela cheia, né? Em que fala as amostragens e tal, né? Mas o que eu estou interessado é no tamanho da amostra, né? Isso aqui a gente já viu. Deixa eu ir direto para a fórmula que mais nos interessa. Essa que é a fórmula mais simples de cálculo de tamanho de amostra que existe. Tá? Ela é para chamada populações infinitas. Não? Populações consideradas infinitas, alguns falam que são mais do que 100 mil, mas na prática, qualquer coisa maior do que 10 mil, na ordem de 10 mil, já é considerada infinita. Se for abaixo de 10 mil, aí sim vale a pena usar a fórmula anterior, né, que é essa daqui, que veja que inclui o enão, que é o tamanho da população, tá certo? Na fórmula. Tá? O legal dessa questão quando a população é infinita é que o tamanho da amostra não depende do tamanho da população. Né? Vocês viram que curioso que a gente está falando? Eu vou fazer a pesquisa para Ribeirão Preto, 300 mil eleitores, margem de erro 2%, 2 mil eleitores eu preciso entrevistar. Se eu vou fazer para a previsão do presidente da República, nível Brasil, 150 milhões de eleitores, eu preciso dos mesmos 2 mil para fazer 2 mil entrevistas para fazer a inferência para a população dentro da margem de erro de 2%, que o pessoal tanto gosta em pesquisa eleitoral, não é isso? Porque é uma margem relativamente pequena. Tá? É comum se trabalhar em pesquisa de empresas e tal com uma margem de erro, né? Erro máximo da ordem de 5%, tá certo? Então, essa variação de erros, nós vamos ver que ela também varia de acordo com os estratos que a gente quer analisar. Tá? Então, às vezes você tem um total, vamos ver o exemplo da Coca-Cola, um erro total da amostra da ordem de 3%, tá? Nos estratos que nos interessam, esse erro vai a 6%, em alguns casos, e até 10% em alguns outros, tá certo?
Mas o fato é o seguinte, considerando a amostra como um todo, tá certo? A população como um todo, quando a população ela é infinita, eu tenho essa fórmula aqui. E uma coisa que é legal nela, que é o seguinte, o tal do sigma, que é ao quadrado, o nível de confiança, tem a ver, olha assim, se eu fizer 100 amostras dessa população, né, e calcular os parâmetros que eu quero dele, tá certo? Né? Em 95 dessas 100 pesquisas, o parâmetro que eu vou calcular está dentro da margem de erro que eu estabeleci. Em 5% não, ou seja, eu tenho 5% de chance de de atirar fora do alvo, vamos dizer assim, tá? Então, esse é um nível de confiança muito típico das pesquisas na área social, na área de administração. Né? Quando eu entro, por exemplo, para estatística, ou controle de qualidade de peças, de produção industrial, tá certo? Esse nível de confiança chega a 99, 99, 99, ou seja, tal do 6 sigma. Né? Então, olha que nós estamos trabalhando com 2 sigma aqui, né? Na outra, lá, nos processos fabris, trabalham muitas vezes com 6 sigma, né? Quer dizer, defeito por milhão, né? Mais ou menos o que eles estão falando, né? O erro por milhão. Né? Então, é o mesmo conceito que a gente está falando, tá certo? Mas aqui nós trabalhamos com 2 sigma. E o que é uma coisa maluca, né, é que nós temos aqui o P e o Q são, primeiro, o P é a percentagem do qual o fenômeno se verifica. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa para saber quantas pessoas vão votar no Cacareco ou em outros candidatos a prefeito de Ribeirão Preto, tá certo? Para calcular o tamanho da amostra, se esse é o principal parâmetro que eu tenho na minha pesquisa, eu tenho que chutar previamente qual é essa percentagem. Quantos vão votar no Cacareco? Tá certo? Porque isso é uma medida de dispersão, né? De heterogeneidade da minha população. Né? Que eu estou aqui tentando mostrar. Então, aí você fala assim, pô, mas como é que isso é possível? Né? Aí eu falo assim, pô, se eu não sei, eu chuto. Né? Mas vamos chutar direito, tá? Vamos chutar direito. Vamos ver o seguinte. Primeiro, nessa fórmula aqui, o N, que é o tamanho da amostra, é dado em função do nível de confiança, que normalmente você estabelece. É uma decisão de quem está montando a pesquisa. E o erro também. Então, tipicamente, pesquisa eleitoral é um nível de confiança de 95,5%. Seriam 2 sigmas, que seria 2 elevado ao quadrado, que seria 4. Tá? Dividido pelo erro, de 2%, 0,02, certo? Elevado ao quadrado. Veja que o número, quanto maior for o erro, maior vai ser a amostra, que é o número que está no denominador, e é pequenininho. Tá? E quanto maior for o nível de confiança, também maior vai ser a amostra. Tá? Então, se eu estabeleço esses dois como decisão prévia do meu estudo, eu quero cometer esse nível de erro, né? Depois eu vou comentar como é que eu decido isso, foi uma pergunta que me fizeram, uma boa pergunta, né? Você tem esses dois como uma constante. Né? Então, o sigma quadrado e o e quadrado é uma constante. Então, a relação entre o n vai ser igual a constante vezes p vezes q. Sendo que o q é a percentagem complementar, ou seja, se 40% vai votar no cacareco, 60% vai votar em outro que não seja o cacareco. Tá certo? Então, é a percentagem 100 menos p. Se eu substituir aqui o q por 100 menos q, perceba que eu vou ter e fazer essa multiplicação, eu vou ter uma equação de segundo grau, né, que tem o coeficiente do x quadrado negativo, o que faz com que ela seja uma parábola, né, com bundinha para cima, como se diz, né, que tem um ponto máximo. E esse ponto máximo é exatamente quando P é igual ao Q, que é igual a meio. Ou seja, quando eu tenho uma população infinita, né, uma vez que eu estabeleço
o erro e o nível de confiança que eu quero para a minha pesquisa, tá? O máximo de tamanho de amostra que eu teria é quando o P igual a Q igual a meio. Porque qualquer outra proporção vai ser menor. Se for 70%, a 70%, né, 40% vai votar no cacareco. Então 60% não vai votar. Vai dar um tamanho de amostra menor do que se o P fosse igual ao Q fosse igual a meio. Ou seja, se 50% fosse votar no cacareco. Né? Então essa é a ideia. Né? E quando eu tenho menos do que 5.000, menos do que 10.000 normalmente, ou 100.000, como fala aqui, mas eu uso o número de 10.000, que é a diferença é tão pouca acima disso, é tipo um dá 400, outro dá 398, qualquer coisa parecida, certo? Que não vale a pena, né, fazer essa conta. Mas aqui, então, eu tenho essa forma corrigida aqui, né? Vocês vão ver que no exemplo que eu vou trazer da Coca-Cola, eu uso essa forma porque o número de clientes por área de vendas, que vai ser o critério que o senhor vai lá, todos eles ficavam abaixo de 10.000, era de 4.000, 5.000, por aí. Tá? Então fez o ajuste aqui, valia a pena. Tá? Então é isso. Então, pumba, calculou o tamanho da amostra, era o próximo passo. E então, agora eu preciso fazer a tal da grade amostral. A grade amostral vai ser um novo exemplo aqui ainda, que é o exemplo da Coca-Cola que eu falei para vocês. Mas antes de eu entrar nesse exemplo, deixa eu voltar aqui, peraí. Vamos lá. Muito confuso? Fiquei aqui falando aqui por 37 minutos aqui, tentando explicar isso aqui, tá? Tá fazendo algum sentido para vocês o que eu estou dizendo? Todo mundo já dormiu? Ai, meu Deus. Obrigado pela força, Damares. Vocês ficam tão quietinhos aí, eu falando aqui pro computador. Muito bom. Então vamos lá, ó. Vamos repetir rapidamente os passos. Primeiro você define a sua população-alvo, tá certo? E identifica a quantidade que elas são e os determinados grupos que podem estar nela, tá certo? Os estratos que eu poderia dizer. Tá? Aí você vê como é que esses caras poderiam ter esse vaso, né? Você tem essa possibilidade de ter uma lista, né? Que eu falei, né? O que seria o quadro de referência amostral, né? O tal do vaso, do saco virtual, né? Imaginário, que tivesse todos os elementos ali dentro, né? E as possibilidades são o que? A gente acabei não comentando ali. Uma lista, por exemplo, tem uma lista de clientes, né? Como é o caso da Coca-Cola, tem uma lista de clientes e que eu preciso fazer uma amostragem porque eu quero fazer uma pesquisa de satisfação desses meus clientes, que são os mais variados tipos, né? Do tipo restaurantes, bares, supermercados pequenos, supermercados maiores, né? Eu tenho esses diversos grupos e esses caras são distribuídos em regionais de vendas, tá certo? 5 regionais de vendas e uns 10 desses tipos de clientes. Né? Isso vai me dar, né, uns 50, né, quadradinhos diferentes, né, que seriam, que eu poderia chamar de estratos. Né? Então, por exemplo, bares na região de Ribeirão Preto, bares em Franca, supermercados até 4 checkouts
em São João da Boa Vista, e os mercados de 5 mais checkouts em Araraquara, certo? São esses as células, onde ali tem um certo número de clientes, né? E eu quero fazer uma amostragem geral que permita com que cada um desses grupos estejam representados. Então eu preciso formar esse tal do quadro de referência amostral para poder construir a representatividade da amostra por meio do tal do quadro amostral, ou da grade amostral que nós vamos estar fazendo, tá? Que é o que eu vou mostrar agora para vocês no caso da Coca-Cola, tá certo? Vou ver aqui se tem mais. Vamos ver o Vitor. Como eu sei a quantidade adequada da minha amostra que irá me proporcionar o resultado representativo da população para uma pesquisa? Se eu entendi a pergunta sua, Vitor, esse é o cálculo amostral que nós estamos falando aqui agora, certo? A quantidade adequada da amostra é o tamanho da amostra, certo? Então, assim, vamos pegar essa fórmula aqui, né? Essa fórmula aqui, olha, a conta é simples, tá? Imagina o seguinte, eu quero fazer uma pesquisa e que eu tenho, primeiro que eu tenho uma população infinita, então eu posso usar essa fórmula, tá? E eu quero saber que fazer uma população, que o nível de confiança vai ser de 95,5%, portanto vai ser 2 sigma, então esse sigma aqui é 2, tá? E eu tenho um erro máximo de 5%, então esse erro é de 0,05. Então substitui aqui. 2 elevado ao quadrado dá 4, 0,05%, né? 5% elevado ao quadrado. Vai dar 0,025, não é isso? No sobrenome. Então, 25 milésimos, tá certo? Que tem aqui, né? E aí eu tenho o P e o Q que são iguais a meio cada um deles, tá certo? Esse número, se o erro for igual a 5%, tá, vai dar por volta de 400. Tá? Então, vamos só fazer um quadrinho variando o erro. Então, vamos manter o nível de confiança 95%, o P igual a meio e o Q igual a meio, que é o que dá o maior tamanho da amostra. Se o erro for de 5%, esse número vai dar por volta de 400. Se o erro for de 4%, vai dar por volta de 600 e lá vai fumaça, tá certo? Se for por volta de 3%, vai dar 900 e lá vai fumaça, quase 1.000. Se for por volta de 2%, vai dar 2.000 e lá vai fumaça, tá certo? É exponencial, né? O tamanho da amostra em função do erro, tá certo? Então, assim, são esses os tamanhos de amostra que acabam acontecendo na prática, tá certo? São variações dessa margem de erro, sendo que se mantém um nível de confiança de 95%. Então, não sei se eu respondi ao Vitor. Então, você vai calcular o tamanho da amostra em função desses parâmetros. Se a população for infinita, ou seja, maior do que 10.000 pessoas, certo? A população como um todo. Se for menor, você vai usar essa fórmula, em que você entra aqui o enão, que é o tamanho da população, e os outros parâmetros são praticamente os mesmos. E a ideia também de que o máximo ser atingido quando P igual a Q igual a meio também vale aqui, tá certo? Então, esse é o tamanho máximo da amostra que você pode ter. Porque, veja bem, por que você quer o valor máximo de amostra? Porque senão você teria que chutar um valor do P e do Q que você não sabe, tá certo? E você vai obter, digamos que você chutasse 30%. A 30% vou votar no cacareco, tá certo? Aí você vai calcular um tamanho de amostra que deu lá 250,
Você fez a pesquisa e a hora que você viu na pesquisa, o resultado foi que, ao invés de 30%, você tinha chutado para o cacareco, 45% da sua amostra diz que vai votar no tal do cacareco. Tá certo? Então, o que acontece? Se você voltar com esse número para dentro da fórmula, você precisaria, em vez de 250 e quantos, de 300 e qualquer coisa. Você precisaria de um número maior de amostras para poder fazer essa inferência. Então, sua amostra foi insuficiente. Então, por isso que tem uma conversa da amostra inicial, da amostra final. Tem toda uma discussão sobre isso no texto, inclusive, que eu deixei para vocês. Porque você não sabe, você lembra que você precisa chutar um parâmetro que é um parâmetro resultado da pesquisa, que você tem que chutar antes para poder fazer o próprio cálculo amostral, que é a dispersão, é um cálculo, um cálculo do S, né, da dispersão, quanto que essa população é dispersa. Né? Quer dizer, é 30% nesse e 80% e 70% no outro, é 50% nesse, 60% no outro. Né? Por isso que a gente fala assim, então é melhor calcular logo pelo máximo, porque eu não tenho esse problema, né, esse risco de chegar lá no final e falar assim, pô, minha amostra foi insuficiente, tá certo? E, na verdade, eu tenho um erro maior do que eu tinha estabelecido inicialmente, porque a minha amostra ficou pequena, né, porque eu chutei um parâmetro muito baixo. Né? Então é melhor chutar logo maior para poder resolver isso. Né? Muito bem. Então, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo do trabalho da Coca-Cola. Deixa eu achar ele aqui, peraí. Amostragem, pesquisa. Exemplo de grade, está aqui. Ele virou um texto, um texto Word que virou PDF, então também está meio compridinho assim, então está um pouco difícil de ler, vocês precisam expandir aqui, tá? Mas esse documento está lá, para vocês baixarem lá ou olharem lá no Store. Lá no, tá? Então, veja bem, você consegue monitorar aí, expandir e ampliar, tá certo? Então, o que acontece? Veja bem, primeiramente, eu tenho, esse aqui é um caso lá da Coca-Cola de 2017, as informações já estão bem defasadas, então a gente pode usar aqui tranquilamente, com inclusive autorização da empresa. Então, nós temos aqui o seguinte, a informação que a gente recebeu, vou usar já logo essa planilha aqui, que é o seguinte, são 1, 2, 3, 4, 5 áreas de vendas. Ribeirão Preto, região de Ribeirão Preto, São João do Boa Vista, Franca e Araraquara. 5 regiões de vendas. Tá? Esse aqui é o número de cidades que tem em cada uma dessas regiões de vendas, que é uma coisa que eu discuto nesse texto aqui, mas na verdade tem pouca, ou praticamente nenhuma influência no plano amostral, tá certo? O plano amostral basicamente vai estabelecer como estratos, tá certo? As áreas de vendas e os tipos de clientes, né, que estão aqui definidos. Então, veja bem, a empresa, obviamente, tem uma lista dos clientes dela, tá certo? Isso é o tal do quadro de referência amostral. É um lugar que eu posso enfiar lá a mão lá dentro desse saco, sortear aleatoriamente, eu pegar o cliente número 30, né, número, sei lá, 18.327, tá certo? E está lá aquele cara para poder entrevistá-lo. Então, eu sei a probabilidade de cada um desses cair. Tá? Só que eu não quero correr o risco de fazer isso, jogar todo mundo no mesmo saco e pegar lá e pegar, por exemplo, uma quantidade muito maior de Ribeirão Preto do que de Araraquara, porque a amostragem pode, né, uma coisa completamente aleatória, pode acontecer isso. Né? Então, eu quero minimizar aquela chance dos 5%, né? Lembra que eu tenho um nível de confiança de 95,5%. Né? Então, o que eu fizer para poder evitar cair naqueles dois extremos dos 5% e ficar dentro dos 95%, melhor. Como é que eu faço isso? Por meio de garantir a representatividade da amostra. Né? Então, veja bem, eu tenho, está aqui, quantos clientes eu tenho de cada tipo em cada região de vendas. Né?
Então, tipicamente aqui, por exemplo, supermercados de 1 até 4 checkouts, né? AS 1 a 4, autosserviço que eles chamam, né? Na cidade de Ribeirão Preto tem 159. Na região de Ribeirão Preto tem 344, certo? Então, eu quero fazer uma amostragem que reflita essa diversidade, né? E para isso eu faço um quadro, né? Um quadro amostral que é o que está lá no final, é a discussão que se faz. Está aqui, ó. Né? Enfim, tá? Quer dizer, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Então, como é que eu fiz isso? Tá certo? Como é que foi feito essa amostra? Então, eu mostrei lá a população, tá certo? Então, assim, dentro desse quadro, você tem a mesma proporção desses números aqui refletem a mesma proporção com que eles acontecem na população como um todo. Tá? Então, são os percentuais que eu tenho da população. Tá? Eu fiz um cálculo inicialmente para que, para cada uma das 5 regiões de vendas, né, ou áreas de vendas, eu tivesse uma amostra que tivesse o mesmo erro de 6%. Né? Não foi nem 5%, foi 6%. Por que 6% e não 5%? Para poder também ter um parâmetro importante, que é a questão do custo da pesquisa, tá certo? Né? Porque no total, o que acontece? No total da amostra, eu tenho 1.200 entrevistas, né, ou amostras, numa população de 23.800. Isso significa uma margem de erro de 2,5%, ou seja, menos de 3% para a população como um todo. Mas se eu pego as regionais, que têm os universos menores, essas margens, então, né, podem ser um pouco maiores, tá certo? Ou, né, senão o número de tamanho aqui cresceria indefinidamente. Se eu fizesse que, né, se não é uma margem de 3% aqui, esse número multiplicaria né, por 5, talvez, tá certo? Então, ao invés de 1.200, teria que fazer 7.000 entrevistas. É um custo enorme. Né? E não, talvez, acrescentasse mais informação do que essa amostra mostra. Tá? Então, eu tenho 6% para cada uma das regiões de vendas, né? E aí eu calculei o tamanho da amostra por área. Então, por exemplo, aqui na região de Ribeirão Preto seriam 243. Então, eu peguei esses 243 e distribuí pelos tipos de clientes de acordo com a proporção que eles acontecem na população como um todo. E ficou, né, a amostra. Né? Então, um segundo passo foi ajustar o tamanho da amostra na horizontal, mas nem vou entrar nesse aspecto para não complicar as coisas, tá certo? Está explicado aí, depois, se vocês quiserem, vocês podem olhar, tá? Mas basicamente é isso, quer dizer, a gente criou uma série de estratos aqui, tá? Então, por exemplo, como é que eu faria a pesquisa, tá? Eu vou selecionar os caras que estão, por exemplo, em Ribeirão Preto, que são de AS 1 a 4, tá certo? Então, eu tenho que ter 8 pesquisas dentro desse grupo. Né? Eu tenho um grupo, aqui, a S1 a 4, em Ribeirão Preto, eu tenho 159. Então, eu preciso de 8 em 159. Vou pegar esses 159, eles vão estar nesse saco virtual, eu vou enfiar a mão lá dentro e vou pegar 8 deles. Mas eu estou pegando dentro daquele extrato, usando uma técnica probabilística para isso. Né? Então, portanto, eu posso fazer a inferência para a população como um todo e para, no caso, que é o extrato das regionais de vendas dentro da margem de erro de 6%, né? Para a regional. Então, essa é a ideia da amostragem. Né? Eu já estou aqui falando aqui há quase 1 hora, certo?
E acho que é um bom momento de dar uma parada, porque eu já falei tudo que eu precisava falar. Isso que eu tinha preparado para vocês hoje. E aí? Dá um minutinho aqui que eu já volto. E aí, meu povo? Bom, esse tipo de coisa é o seguinte, tem que botar a mão na massa para poder aparecer as dúvidas, tá? Então, para isso, eu preparei 2 desafios para vocês, para a gente poder discutir na segunda-feira. O primeiro, isso já está tudo lá no e-disciplinas, né? O primeiro é um exercício sobre o Atrovera, né? Um produto, um fármaco, né? Um remédio para cólicas menstruais, né? Então, esse é um exercício que tem lá esse é um exercício que vai ser individual, que cada um deve fazer, ligar para fazer, tentar fazer o exercício, e na próxima aula eu vou fazer essa correção e a gente discutir um pouquinho. Tá? O segundo exercício é um exercício em grupos, do seu grupo de projeto. Tá? Então, eu quero que vocês pensem, por exemplo, quem é a sua população-alvo, né, do seu projeto, da sua pesquisa, tá certo? Como que vai ser o procedimento amostral que eu vou fazer, tá certo? E se você consegue construir uma grade amostral como essa da Coca-Cola que eu mostrei para você, tá? E que também é parecida com o que tem no exercício da Troveran. A diferença é que aqui eu tenho os clientes, eu tenho, né, o endereço, tenho uma lista de clientes. Lá eu não tenho lista. Então, como é que eu faço isso? Certo? Tem a ver com aquela história do saco. Né? O saco amostral pode ser uma lista, pode ser um mapa, pode ser uma lista telefônica, não é isso? Pode ser entroncamentos, né? Podem ser locais de circulação de pessoas que têm um determinado perfil que você quer amostrar, né? Que é o perfil da população que você quer inferir para ela, né? E fazer o que alguns estudos fazem, que chamam do mall intercept, né? Que você vai interceptar respondentes de determinados perfis em lugares diferentes. Você vai no ponto de ônibus para pegar as pessoas mais simples, você vai no estacionamento do shopping para pegar as pessoas mais sofisticadas, você vai em lugares de parques, né, procurando pelas pessoas de classe média ou de idades diferentes, né, você vai em parques infantis para poder colocar, falar de pais e mães de crianças, enfim, né, tem alguns meios de se fazer isso daí, né. Então é um pouco de quebrar a cabeça em cima disso. Tá? Então, olha só, nós estamos aqui com um auge de 47 bravos logados, tá certo? Metade já dormiu essa altura do campeonato, tá certo?
mas espero que a metade que ficou acordado, pelo menos, transmita a outra metade que tem tarefa para a semana que vem. E é para se colocar, então, em prática esses ensinamentos aqui, né, sobre amostragem em pesquisa de mercado. Então, vamos aí às últimas dúvidas, às últimas manifestações. Complicada essa matéria, vamos ter que estudar. Boa. Precisa mesmo. Eu não sei se esse material que eu disponibilizei para vocês é o suficiente, né? Tem o livro e tal, né? E tem outras fontes também, né? Mas eu espero que o material que eu deixei para vocês seja o suficiente, né? Para fazer isso, né? O grande desafio vai ser ter uma definição clara do seu público-alvo, né? A partir disso, vai ficar mais claro. Vamos ver que o exercício da Troveran, da região de Campinas e tal, vai ser uma coisa, um desafio legal para o raciocínio de vocês. Tá? Vamos lá. Professor, o senhor colocou apenas um lugar para postar a próxima tarefa individual no Store, mas não colocou as orientações nem o caso do Atroveran. Vamos ver lá. O caso do Atroveran, se não está lá mesmo. Nós estamos aqui na semana 8, né? 7, 8, isso. Quem falou isso? Heitor, o exercício da Troveran se chama exercício de amostragem, né? Tem o texto 1 do survey, eu coloquei, o texto 2 de amostragem, como eu mostrei, tem esse exercício da Troveran, tem as transparências que eu mostrei para vocês e peço aqui para você fazer o upload da tarefa individual, que já foi, tá certo? Agora tem uma próxima tarefa individual 6, tá certo? Que é fazer o exercício, e aqui está faltando a tarefa ainda não coloquei a tarefa dos grupos, tá? Mas o exercício da Troveran, que você sentiu falta, Heitor, ele se chama exercício de amostragem, viu lá? Viu lá, Heitor? Achou lá? Beleza. Então é isso. Tudo certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Entendi. A quantidade, perdi alguma coisa, complicada a matéria, muita informação, estava no artigo. Ok. Eu respondi a todas as perguntas. Tudo bem, meus caros. E minhas caras alunos, meus caros alunos. Podemos, então, dar por encerrada a nossa conversa por hoje? Então, maravilha. Então, nós vamos nos ver na segunda-feira, porque a semana não teve aula de segunda, então vou ter que dar uma espichadinha para segunda, tá? Com essas tarefas, e vai ter também mais coisas. Nós vamos entrar já numa discussão sobre dados secundários semana que vem, tá? Então, vou botar vocês em contato com o IBGE, tá? E a tal da Sidra do IBGE, né? Que não é a Sidra Cerezer, é uma Sidra, um sistema de cruzamento de dados secundários bem legais, vocês vão gostar, tá? Então tá bom, então vamos ficar na amostragem, tá? Esses dados do IBGE, dados secundários que nós vamos ver, vai ser uma referência também para vocês quantificarem, né, eventualmente os seus universos aí, tá? Mas é um papo bem maior do que isso. A gente usa dados secundários para estabelecer a amostra, mas os dados secundários têm muito mais uso do que isso, tá? Ok? Vocês vão ver lá, então, no caso da Troveran, que tem vários dados secundários que estão colocados lá,
como referência para vocês fazerem o cálculo da população e, portanto, do tamanho da amostra. Então vamos lá, então deixa para segunda-feira a gente fala do Proveran e vamos ver as dúvidas que vocês vão ter, tá? Eu vou pedir para alguém puxar a conversa. Então, percam a timidez na segunda-feira e se proponham a puxar a conversa, né? Eu vou esperar um pouco o debate para depois apresentar uma solução. Não vou dar de graça assim para vocês a solução, não, tá bom? Então, boa noite para vocês. Se cuidem aí, bom fim de semana. Aproveitem para estudar bastante, tá bom? Se tiverem dúvidas, podem me escrever que eu respondo sempre rapidamente. Grande abraço para todo mundo.